Olá, maravilha! Sejam bem-vindos a mais uma Central do Esporte. Muito obrigado a você pela sua companhia. E a partir de agora estamos começando mais uma Central do Esporte comigo, Valdson Moraes e Enilson Lopes. A gente vai trazer algumas informações a respeito do Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro e tudo do mundo do esporte que vai acontecer. Enilson, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma Central do Esporte, Enilson. Tudo bem, Valdson? Muito obrigado aí. É um prazer estar de volta aqui, mais uma Central do Esporte. Nesse ano de 2026, que tem muito esporte que começou cedo, né? Nós estamos ainda no mês de fevereiro e a gente já está falando aí em decisões. Mas a gente vai falar muito aí sobre o Campeonato Brasileiro, que já está na terceira rodada, e também sobre os estaduais, principalmente o Campeonato Mineiro, que está na fase decisiva nesse momento. Maravilha, é isso aí, Enilson. Então a gente vai falar muito esse ano, né? Esse ano nós temos Copa do Mundo, nós temos Copa do Brasil, nós temos Libertadores, Campeonato Brasileiro. É muito esporte, né? Pra gente estar trazendo aqui para os nossos ouvintes, não é verdade, Nilson? Verdade, né? Daqui uns dias começa aí a já falar da Copa do Mundo. Copa do Mundo esse ano começa no mês de junho, né? Vai pegar junho e julho ali. Então vai dar uma parada nos outros campeonatos e teremos aí os jogos da seleção brasileira, quem sabe em busca do Hexa, será se vem? Vamos falar isso nos outros programas pra frente, mas agora focando aqui Vamos aguardar, vamos ver o que pode acontecer, né, Nilson? A seleção brasileira é uma questão à parte, né? Mas agora em março tem amistoso, se eu não me engano, tem data FIFA já em março, né? Que é as últimas datas FIFA e os últimos testes aí para as convocações oficiais. Saber quem é quem que vai representar o Brasil nesta seleção, né? Então nós vamos aqui, Enilson, vamos destacar o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que tá tendo algumas surpresas aí, viu? O líder é o São Paulo e o Lanterna Azul, quer dizer... E o Lanterna é o Cabuloso. Nilson, vamos falar então de Campeonato Brasileiro. Um campeonato que começou ruim para os times de Minas Gerais, né? A gente fala do Cabuloso que tá na Lanterna, mas o Atlético Mineiro tá bem próximo ali da Lanterna. Então, tá uma dificuldade para os times mineiros, Nilson. E aí, Nilson? O líder, só corrigindo você, Valdo, o líder no momento é o Palmeiras, mas a diferença é só na questão de saldo de gol. Saldo de gols. O Palmeiras é o líder, que senão depois arruma confusão aí com a torcida do Palmeiras, né? Então, São Paulo fala São Paulo já é o líder. corrigiu aqui, tá bom, gente? Já me corrigiu. Mas os dois têm 7 pontos, né? Na verdade, são vários times aí que têm 7 pontos no campeonato. 4 times nesse momento, né? Que são São Paulo, Palmeiras, Fluminense e Bahia. São os 4 primeiros colocados. Mas falando dos times mineiros, o Atlético tem 2 empates e 1 derrota na competição em 3 jogos. Já o Cruzeiro tem 2 derrotas e 1 empate. Então os 2 times começaram muito mal a competição. Isso é de ligar o alerta, porque o Campeonato Brasileiro a gente sabe que quando você perde aí 2, 3, 4 rodadas, 4 partidas durante toda a competição, isso pode prejudicar tendo uma oportunidade de disputar título. Então, ano passado, o Cruzeiro acho que teve 5 derrotas, se não me engano. Então, na competição toda, esse ano já tem 2 derrotas em 3 jogos, né? A situação do Tite é complicada. A do Atlético já teve aí, né? A gente vai falar sobre a demissão do Sampaoli. 6 meses de trabalho. Mas, na verdade, ele já teve e não deu certo, né? Ele já teve no Atlético, não deu certo. Pra que voltar, né? Voltou, começou a caçar problemas, né? Porque ele mesmo procurou pra cabeça dele, né? O São Paulo, não é verdade, Nilson? Então vamos falar do Atlético, depois a gente fala do Cruzeiro, né? Então a gente já começou aí com a dança das cadeiras, né? Como se dizem, né? E o primeiro técnico a rolar foi o São Paulo, que para todas as pessoas que trabalham com o esporte, sabe o que o São Paulo estava fazendo. O São Paulo estava agindo errado. E a gota d'água foi o último jogo, em que ele sacou os 2 melhores jogadores, que estava sendo o Hulk e o Coelho, né? E ainda por cima tinha deixado o Scarpa no banco para jogar 10 minutos. Ou seja, o Hulk fez um gol, deu assistência pro outro gol, e mesmo assim ele substituiu o Hulk. O Hulk é aquele jogador que, quanto mais ele joga, ele é igual aquele motor, daqueles motor que quanto mais anda, mais se vai aquecendo, né? Então o Hulk é daquele tipo de jogador. Coelho havia perdido alguns gols ali, sim, gols que não pode ser perdido, né, diante da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro, mesmo em se falando do Remo, né, porque a gente pensar o Remo, 32 anos que fora da Série A, mas voltou com tudo. Então, eu acho que no Atlético Mineiro, o técnico Sampaoli agiu errado, né, e por isso aconteceu a demissão dele. Você concorda, Nilson? Não, concordo sim. O Sampaoli
via fazendo muitas mudanças no time, mas nunca achou um time ideal e as mudanças nunca agradaram a torcida, né? E ainda por cima, essas intrigas aí com algumas peças importantes no Atlético, que são esse trio que você falou, por exemplo, o Coelho, que era um dos melhores jogadores até antes do São Paulo chegar, era um dos melhores jogadores, depois teve a contusão, tá? Voltou de contusão, mas mesmo assim nunca conseguiu repetir o futebol que tinha, né? Mas ele até recuperou, ele tá começando a acertar tanto o Coelho quanto o Dudu. Dudu também começando a jogar o futebol dele, entendeu? Então, o Sampaoli, ele fica fazendo testes, e não é hora para fazer testes. Brasileiro é como você disse no início aí, se você perde algumas partidas, pode complicar lá na frente. E ele tem 6 meses o time deu as mudanças esse ano, mas tem 6 meses de trabalho, já era para ter que conhecer aí uma base boa aí, né? O time ideal para a competição, para montar seu time para a competição. Então, assim, o São Paulo vem perdendo a mão e isso culminou aí na sua demissão. A questão do Hulk também parece ser uma intriga entre os dois, inclusive até a questão do pedido de demissão, na verdade o pedido de transferência do Hulk, né? Quase que o Hulk ia parar lá no Fluminense, né? Na janela de transferência. Então, essas intrigas aí acabaram culminando nesse resultado. A torcida já estava pegando o pé, acho que foi uma hora certa de fazer a mudança do Atlético, a diretoria acertou nesse momento de fazer a mudança, porque está no início de trabalho, dá para correr atrás. O Atlético pode se recuperar, inclusive no último jogo, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas no último jogo já deu a resposta. Então, isso é sinal de que o trabalho do Sampaoli não deu liga, não rendeu. Exatamente. Em que pese que a gente fala aí do Remo, com todo respeito à torcida do Remo, mas um jogo em que o Atlético conseguiu empatar no apagar das luzes, né? Para você ver que quando o Dudu faz aquele gol ali do empate em 3-3, ele nem comemora. Praticamente ninguém comemora ali o empate, porque para eles foram considerado uma derrota. Uma derrota. Saiu na frente e tudo, né? São jogos que não pode perder pontos, né? E é complicado, né? E por pouco o Atlético não sai ali com a derrota, né? Então eu acho que a diretoria agiu em tempo, agiu bem, em estar fazendo essa demissão aí do Jorge Sampaoli. E vamos aguardar aí quem vem, né? Tem alguns nomes já circulando, né? Eu acredito que antes da demissão, o Atlético já vinha trabalhando com essa possibilidade de demissão, já que a pressão não é de agora, né? Que a pressão veio em cima do São Paulo, então com certeza já tinha um plano B aí, tá tentando negociar. Tem alguns treinadores portugueses na mira do Atlético, inclusive já falou o nome de um Leonardo Jardim, um ex-treinador do Cruzeiro recente, mas acredito aí, não sei se por causa da ligação com o Cruzeiro, se o Jardim iria aceitar um trabalho nesse momento no Atlético, né? Inclusive ele não aceitou um trabalho no Flamengo, né? Recentemente também, que foi cogitado lá no Flamengo, naquele imbróglio ali da negociação de renovação com o Felipe Luiz. Então, mas tem outros portugueses na mira do Atlético, então o Atlético vai buscar um treinador português. Eu tenho um jogador que eu teria vontade que ele viesse para o Atlético. Tem muita gente que eu tenho certeza que vai discordar de mim, mas ele tem pulso forte, seria Renato Gaúcho. Tá livre no mercado, né? Tá livre no mercado. Renato Gaúcho, eu acho que daria liga naquele time, viu? Eu acho que o Renato Gaúcho, ele não iria só ficar andando de um lado por outro. Às vezes tá precisando de um cara que coordena ali, que arruma a casa, né? Porque todo mundo reclama muito do Renato, que o Renato é um treinador que não dá muito, treinamento, pronto, né? Faz tática. Mas em questão de motivação, em questão de organizar o time ali, motivar, colocar todo mundo no seu lugar, ele sabe fazer muito bem. Né? Muito bem, Nilson. Vamos então agora passar, né? Passamos aí pelo Atlético, as dificuldades, então o Atlético hoje ele tá em... O Atlético nesse momento, ele na tabela de classificação, tabela, né, que nesse momento não é tão importante assim, mas claro que já liga o alerta, o Atlético é o 15º colocado, né? 15º, como eu disse, né? O Cruzeiro é o lanterna, mas o Atlético tá ali bem próximo. Bem próximo. Já tá coladinho, então vamos aguardar então os próximos jogos, né? Daqui umas 3, 4 rodadas a gente vai saber direitinho aí o que vai. E depois a gente vai passar aí a classificação geral. Agora vamos falar do Cruzeiro. Cruzeiro vem se arrastando. Cruzeiro terminou o campeonato 2025 muito bem, né, Nilson? Começou muito mal. Terminou um campeonato muito bem em terceira colocação, se não me engano. Terceiro colocado. Terceiro colocado. E começou em 2026 com um jogador, né, de nome, uma esperança maior para o Cruzeiro. Porém, o Cruzeiro começou um campeonato péssimo. Aliás, os dois, né, o brasileiro e o campeonato mineiro.
O Campeonato Mineiro, até depois a gente vai comentar, até é incrível, né, que o Cruzeiro terminou com a melhor campanha, mas não julga aí o seu desempenho dentro do campeonato. Mas no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vem tropeçando uma rodada atrás da outra, inclusive o Tite está aí ameaçado já, acho que desde quando ele assumiu, ele vem sendo ameaçado, porque é um trabalho que vinha dando liga no ano passado com o Jardim. O Jardim teve que sair por problemas pessoais. O Tite chega com toda a sua bagagem, prometendo disputa de título, enfim, mas não deu liga. Tentou continuar com o trabalho, os jogadores são os mesmos, o time titular é o mesmo, e aí teve o reforço do Gerson, né, que é a grande contratação, a segunda maior contratação do futebol brasileiro nesse momento, perdendo só para o Paquetá, né, que foi contratado pelo Flamengo. Mas aí o Gerson jogou para a direita, jogou no meio, agora tá jogando ali pela esquerda, tá tentando arrumar a posição pro Gerson, o time deu se destabilizou, o time é mais lento, comparando com o time do ano passado, que era a transição rápida. Esse ano é um time que toca mais a bola, trabalha mais a bola, mas aí é um time lento de transição da defesa para o meio de campo, para o ataque, e fica um buraco, né? O Tite gosta de trabalhar muito com o zagueiro saindo, só que aí quando o zagueiro sobe e para sair com a bola e perde, aí as costas ficam vazias ali, inclusive pelos laterais também, não tá na má fase. O Willian é uma avenida do lado do Willian, os gols do Cruzeiro praticamente todos é do lado direito, então tá a situação do Tite, tem que melhorar muito o desempenho para continuar, né? Não sei até quando ele vai continuar no comando. E como você está dizendo, daqui a pouco a gente vai falar do Campeonato Mineiro, né? Com todo respeito aos times de Minas, né, Nilson, que o Cruzeiro terminou em primeiro colocado, né? Tudo bem, mas teve lances aí sim, polêmicos, né? A gente vai falar daqui a pouco, mas diante do futebol que o Cruzeiro apresentou em Minas Gerais, ganhando do Betim, acho que foi do Betim, né, que foi rebaixado. No último lance, né? No último lance, 1-0. 1-0. Então, tudo bem que tava uma chuva lá, a gente pode estar comentando. Mas não é desculpa, né? Mas estava molhado para os dois lados. Dos dois lados. Para o Cruzeiro também, para o Betim. Então, devido ao futebol apresentado pelo Cruzeiro no campeonato estadual, ele tem que melhorar muito para dar sequência no brasileiro, nas competições, né? Sim, porque sim. O Cruzeiro vai estar aí Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Tudo bem, tem jogadores aí que estão prontos para isso. Mas Cruzeiro aí, Mirassol, a gente já está tendo que respeitar hoje o Mirassol. Sim, né? sim. É lógico que a gente tem que respeitar. Mas foi outro também que o Cruzeiro quase que perde, empatou também. O Mirassol merecia vencer aqui essa última partida contra o Cruzeiro. O Cássio salvou o Cruzeiro e o Cruzeiro conseguiu achar um empate ali no final ali do segundo tempo. E esse pontinho aí foi o primeiro ponto conquistado no Brasileirão, quase que não vem. E inclusive esse ponto, esse gol aí, esse pontinho aí salvou aí a cabeça do Tite, que poderia ter uma derrota, poderia ter sido demitido naquele momento. Salvou a cabeça do Tite e muitos comentaristas, porque tinha gente aí que ficou com papo assim, ó, com vontade de gritar. Vontade de gritar demissão. Na verdade, assim, eu não sou a favor de demissões de início de trabalho, né? A gente acha que ninguém porque interromper trabalho muito cedo, mas infelizmente não deu liga, né? A gente vê que não deu liga o trabalho do Tite, e eu acho que a direção tem que fazer, ter pulso firme nesse momento e fazer o que tem que ser decidido a tempo, porque assim, o Atlético demorou 6 meses para ver que o São Paulo não era o treinador ideal para o Atlético, né? Que vinha prejudicando desde o ano passado, quase que o Atlético cai para a segunda divisão. E o Cruzeiro, até quando vai deixar escapar aí uma oportunidade de disputar um título de Libertadores, um título de Copa do Brasil ou título de Brasileirão? Porque se demorar muito a mexer, pode ser tarde demais, né? Então, vamos ver até quando. A gente, todo dia o torcedor olha ali, vê se tem notícia nova, mesmo com vitórias, mas não com desempenho bem abaixo. Então o Tite não deu liga, mas vamos ver até quando. Inclusive o Tite vem... Uma grande polêmica no jogo do Mirassol foi a questão do seu auxiliar, que é filho, e que parece que o Tite está querendo promover o seu filho a ser treinador. E, se não me engano, houve até um desentendimento, entre aspas, entre os dois, né? Pai e filho, o pessoal comentou, mas que discussão é aquela entre os dois? Mas o Tite quer fazer isso aí que você está realmente comentando, né? A imagem que apareceu, que circulou nas redes sociais, o Tite lá ao lado, atrás do seu filho auxiliar, o Matheus, o Matheus dando as instruções e o Tite perdido, né? Não sabia o que fazer. Então você vê que o Tite, acho que a reciclagem faltou no Tite. Esse tempo que ele ficou parado, a gente não sabe se a questão mental dele teve a melhora, porque ele ficou parado esse tempo aí do cargo de treinador para cuidar da saúde, mas a gente não sabe até quando
se isso teve cura, se ainda está com problemas de saúde, né? Porque é questão de depressão. Então... Maravilha. Então, para a gente fechar esse bloco, Enilson, qual que está sendo no momento a classificação do Campeonato Brasileiro? Como você disse, está bem no início, é bem recente, 3 rodadas, mas a gente já tem que ir passando. Já tem um favorito na liderança, né? Complicado. O Palmeiras é o líder nesse momento, o São Paulo segundo, Fluminense terceiro, Bahia o quarto, todos com 7 pontos, a diferença aí nos saldos de gol. Aí vem o Atlético Paranaense e o Red Bull Bragantino logo atrás com 6 pontos. Tem 2 times com 5 pontos, Chapecoense e Mirassol. O Curitiba 4 pontos, Flamengo 4, Botafogo 3, Corinthians 3, Grêmio 3, 13º, 14º, Vitória com 3 pontos. São os times que já venceram uma partida. E daí para baixo é os times que ainda não venceram. Atlético Mineiro 15º, 2 pontos. 2 empates. 2 empates e uma derrota. O Vasco 1 ponto na zona de rebaixamento, 17º. O Remo também tem 2 pontos, né? Assim como o Atlético. Vasco, Santos, Internacional e Cruzeiro é o lanterna nesse momento. O Santos continua lá embaixo, do mesmo jeito? Do jeito que terminou ano passado? Do jeito que terminou, começou o ano. Maravilha, nós assim estamos... como o Inter também, né? O Inter, exatamente, Desses aí, os que entrou nessa zona foi só o Cruzeiro. Os outros já estavam. Os outros é os mesmos. Maravilha, nós estamos então encerrando esse primeiro bloco. Vocês podem seguir a gente aí nas nossas redes sociais, no YouTube, Facebook, no Instagram, também no TikTok. Siga-nos aí na Tridimensional, Web Rádio, tá? Nas redes sociais. E a Central do Esportes volta daqui a pouquinho, falando do Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro tá tendo surpresas aí. Teve algumas surpresas, fechando... Federação Mineira, hein? Fechando essa primeira etapa, beleza? Daqui a pouquinho a gente volta falando do Campeonato Mineiro. Muito obrigado. Descubra a magia da moda na Conexão Store. Estilos para toda a família. Venha conferir nossas coleções incríveis de roupas infantis e adultas. Do conforto dos pequenos ao estilo dos adultos. Temos tudo para deixar sua família na moda. Temos também uma linha de perfumes que encantam. Complete seu look com nossos perfumes exclusivos. Fragrâncias que vão deixar sua presença marcante onde quer que você vá. Aproveite descontos especiais e encontre o presente perfeito para você e sua família. Venha conferir nossas coleções incríveis e descubra a magia da moda na Conexão Store, Rua Major Gotti, número 793, no centro de Patos de Minas. Telefone 3821-7500. Siga as redes sociais, Facebook e Instagram, @Conexão Store, onde a moda encontra a alegria. Aproveite e confira também os estilos de roupas masculinas exclusivas da Jean Fernand. Acesse o Instagram, @JeanFernand. Maravilha, nós estamos de volta aqui na Central do Esporte comigo, Valdo Moraes, e com o Enilson Lopes. E nós falamos aí sobre o Campeonato Brasileiro, sobre as dificuldades dos times mineiros nesse Brasileirão aí, nesse início de temporada. E agora nós vamos falar do Campeonato Mineiro, que teve a sua primeira fase encerrada nesse final de semana. Certo, Nilson? O que aconteceu em Minas Gerais com o campeonato estadual? Rapaz, o Campeonato Mineiro encerrou nessa semana, nesse final de semana, a última rodada. Tivemos várias polêmicas, incluindo jogos decisivos, né? E que pena que nessas polêmicas teve 2 times que subiram da segunda divisão que poderiam ter um resultado melhor e classificação até para as semifinais nesse primeiro ano de volta aí à elite. No norte de Montes Claros, no jogo contra o América, e também o RT no jogo contra o Cruzeiro. Começando aqui com a URT, que é a representante de Patos de Minas, nossa cidade. Isso. O RT teve um lance logo no início, com 4 minutos, um gol mal anulado. Na visão, foi chamado pelo VAR. Então, a questão não é do árbitro de campo, né? É do VAR. É igual a gente fala, será que a linha traçada ali é bem polêmica mesmo, porque a forma que foi traçada ali, porque tinha a linha da área que estava ajudando, né? Então o jogador... A linha, ela tá... Eu já vou te cortando aqui, né? Aquelas linhas já tá prejudicando, viu? Aquelas linhas deles ali estão muito mal traçadas, na verdade, né? Foi milímetros, sabe? Com aquilo ali, para um time igual o da URT, se o URT sai ganhando o jogo de 1-0... Nossa, era outro jogo, né? Era outra coisa. Era outro jogo. Era outra história, mas continua seu raciocínio aí da linha, como você disse. Então,
no campo ali, eu estava no estádio, no campo não deu para ver direitinho ali, até eu acho que o gol foi um golaço, todo mundo, né, um golaço da URT, o jogador, foi uma falha da zaga ali no começo, porque teve o lançamento, o jogador, não sei se foi até o jogador do Cruzeiro que tentou tirar da dentro da área, ou se foi o jogador mesmo da URT, que foi uma disputa ali dos dois jogadores no lance, que escorou, a bola sobrou no pé do atacante da URT, que ele dominou, teve tempo de dominar, olhou e acertou um chutaço ali no ângulo do Cássio. Foi uma covardia que fizeram com a URT aqui de Patos de Minas. Foi um golaço, ô VAR, fica quieto. Foi um golaço. Federação Mineira tem que rever essa questão da arbitragem para o próximo ano. A Federação Mineira, inclusive, eles reconheceram alguns erros de arbitragem contra o Atlético, viu? Eles falaram aquele gol lá do Coelho, junto com a América, sim, lá, sim. Aqueles eles concordaram que realmente o Coelho fez uma falta de proporção, né, que dava para atrapalhar o jogador do Cruzeiro. Também o pênalti do jogador do Cruzeiro em cima do Bernard, então a federação reconheceu. E outro detalhe ali, aquela linha de um gol que o Atlético teve também, que foi anulado, uma linha mal traçada da mesma forma que fizeram com a URT aqui de Patos de Minas. Para você ter uma ideia, o URT é o time que subiu agora. Se o URT consegue um empate contra o Cruzeiro, que é o time de grande expressão, de grande nome, o Cruzeiro estava completo, com o seu time completo. Sim, veio todo mundo completinho. Time. Aí o URT de Patos de Minas com o estádio lotado, empata um jogo daquele ali. Para o URT, ele ia para o troféu em Confidência, talvez até com uma moral mais elevada, né? Sim, sim. A gente não pode deixar aqui de falar também, alô, presidente Igor, né, Igor Cunha, né, sobre a questão da lotação, né, do estádio. Isso tem que ser revido também, né? Tem que falar nisso também. A gente sabe que é um momento marcante, é um jogo histórico, o Cruzeiro vinha aqui, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético, mas tem que pensar no bem-estar da torcida. Então teve várias polêmicas, o estádio estava lotado, muito torcedor do lado de fora, então vendeu a mais do que a capacidade necessária. Então isso tem que ser revisto também aí pelo presidente da URT, a gente deixa aqui nosso alerta também. Mas sobre o jogo, o URT começou bem, teve esse lance do gol, depois sentiu, porque o gol foi anulado, o URT teve uma postura de jogo tentando jogar por uma bola, né, que seria essa bola, né, que o VAR não deixou. Mas depois o Cruzeiro conseguiu fazer seu gol, saiu na frente, dominou o primeiro tempo e no finalzinho ali conseguiu fazer o segundo gol, que também foi polêmico, porque foi anulado em campo, deu impedimento do Arroio e depois foi chamado o VAR, traçou a linha novamente, as linhas dele, e deu gol para o Cruzeiro. As famosas linhas. Oh. No segundo tempo foi um jogo bastante pegado, mas sem muitos lances. O Cruzeiro teve uma expulsão do Matheus Henrique, né, que jogou no lugar do Romero como primeiro volante, e fez uma boa partida, viu? O Matheus Henrique ali mesmo como primeiro volante fez uma boa partida. Aí depois o Tite fez a mexida dele, né, porque aí o Cruzeiro ficou com um jogador a menos, o Tite vai e tira o Arroio, que era o jogador de escape, e coloca mais um volante, né? Colocou o Romero, fechando o meio, fechando o resultado, contra o RT. Você vê que o Tite estava preocupado no seu emprego, e não, acho que mais no seu emprego do que mesmo queria manter a vitória para ele. 1x0 ali seria goleada, você tava bom. Chamou o RT para cima, o RT veio, mas sem muitos lances lances claros de gol, mas veio uma abafa ali no início do segundo tempo. A expulsão foi no finalzinho do primeiro tempo, depois do segundo gol do Cruzeiro, né? Acho que no último lance praticamente do jogo. Também o árbitro era muito novo. É um lance que era para cartão, mas assim, o Matheus Henrique já tinha cartão. Não dá pra segurar, né, cara? Experiência, não dá pra segurar, não precisava dar o segundo cartão. Aí eu vou ter que discordar de você pelo seguinte: era o lance para amarelo. Como ele já tinha um, né? Como você tá falando, mas só se a arbitragem, só se ele for segurar. Mas assim, não é um lance claro de amarelo, né? É um lance interpretativo, mas assim. Isso, você falou certo. É um lance interpretativo. Quer dizer, ele poderia, talvez, em termos, né, segurado ele condicionou o segundo tempo. Ele poderia ter segurado esse segundo amarelo aí, na verdade. Mas o lance, né, ali, se ele não tivesse já ganhado um cartão amarelo, seria para amarelo. Então, né, ele não poderia tentar ajudar o Cruzeiro, porque o Cruzeiro não precisa disso. A expulsão, a gente vai... como foi interpretativa, a gente não vai aí... questionar a questão do árbitro, né? Não, assim, não foi a maior polêmica do jogo, né?
Agora, a expulsão da URT também foi clara, né? A expulsão da URT, depois que o VAR chamou, foi a única coisa que o VAR acertou. Porque foi a entrada por cima, né? Acima do tornozelo, pegou ali na região da panturrilha do jogador. Poderia ter lesionado feio ali o Matheus Pereira, então ali foi uma expulsão. Na hora do lance no jogo, não parecia que o Matheus Pereira estava fazendo a terceira. Mas, Matheus Pereira cai. Ele foi num carrinho meio violento. Mas foi para expulsão mesmo da URT. E aí complicou totalmente o jogo da URT. A URT já estava com um jogador a mais, teria a chance de empatar o jogo, de tentar, né, ter uma virada. Quando ficou os dois times com 10 jogadores em campo, aí novamente o Cruzeiro controlou a partida, sem grande chance, mas controlou a partida, teve gols perdidos pelo lado do Cruzeiro, a URT no finalzinho deu um abafo, conseguiu o seu gol, mas aí já era tarde, não conseguiu mais o empate. Eu vou falar ou não vou falar? Vou falar. A federação conseguiu o que queria, né? Cruzeiro, conseguiu. E América. Conseguiu. Cruzeiro disputando com o Pouso Alegre, lembrando que o Cruzeiro... Tem advogado para pagar fiança? Vou tentar. Lembrando que o Cruzeiro já perdeu pro Pouso Alegre, se eu não me engano, na primeira rodada, né? O Cruzeiro perdeu pro Pousão. Então, deu aí Atlético Mineiro e América e Cruzeiro e Pouso Alegre. E a federação queria isso, né? A oportunidade de dar Cruzeiro e Atlético novamente numa final. Para dar Cruzeiro e Atlético, exatamente. É porque a gente não entende ali, mas infelizmente alguns lances aí, como nós estamos falando aqui, da URT, teve o lance lá contra o Norte, lá com a América, né? Um pênalti também. Pênalti bastante. Você pode explicar para os nossos ouvintes aí. Que foi polêmico. O pessoal lá ficou bem contrariado. Não foi nem só o pênalti que foi polêmico, foi o pênalti e a forma que foi até sair o gol. Ali foi tudo, né? Foi tudo. Acho que enquanto não saísse aquele gol lá, eu tava até agora batendo pênalti. Fez igual o Cruzeiro e Betim. Esperou fazer o gol para terminar o jogo. 12 minutos de acréscimo, o Cruzeiro fez o gol, acabou. A mesma coisa. O pênalti foi mal marcado. Depois teve a primeira cobrança, o goleiro do Norte defendeu, mandou voltar sem nenhuma invasão, não sei onde que eles arrumaram essa invasão. Então, assim, prejudicou o Norte de várias as formas. O Norte era um grande concorrente a essa vaga. O Norte, se vencesse, o América teria chance de classificação, porque pegaria o segundo melhor colocado. Então, o Norte foi bastante prejudicado no jogo do América. E o América poderia ter ficado fora. Aí, no último pênalti foi nos 90 minutos, né, encerrando já. Encerrando a partida. Arrumou um pênalti lá pro América para ganhar o jogo. Né? O goleiro defendeu o pênalti, o árbitro, né, por sua vez, manda voltar. Então, são lances assim que a gente fica por entender, né, Enilson, o que acontece no campeonato. Sim. Não pode, acho que tem que se profissionalizar a arbitragem, sim. A equipe de VAR, eu acho que eu não posso falar que eles estão fazendo de propósito, mas dá a entender que seria isso, porque eles trazem, aí fala assim, mas a gente tem que respeitar o árbitro de vídeo, tá, mas ele só dá a linha que ele viu, que ele quer lá, mostra outros ângulos. Talvez mostra um ângulo só, às vezes a gente não sabe também se tem a dificuldade, porque os jogos no interior, a gente sabe que tem a questão também, né, da tecnologia que é usada no interior, tem a dificuldade, mas isso não pode ser critério, né, para ser usado. Então, tem que ser melhorado. Ano que vem, porque a gente fala sempre assim, quer sempre dar destaque para os times do interior, mas às vezes nesses jogos decisivos é polêmica e sempre a corda, né, sempre estoura para o lado menor. Então, sempre os times do interior é prejudicado. Mais uma vez, esse ano foi prejudicado o Norte e o URT, especialmente nessa última rodada. Atlético Mineiro, por sua vez, né, sem o Sampaoli, né? O Sampaoli jogou, né? E com o técnico interino lá, né? Vai ficar, será, esse técnico? Não, eu acho que não. Eu acho que ele não fica, não. Mas ele tem uma boa visão. Então, o Atlético fez aí 7-2, né, no Itabirito. 7-2 e poderia ser demais. O Hulk fez o hat-trick. O hat-trick lá, né? 3 gols, né? Fez 3 gols pela primeira vez, né? Nesse tempo de Atlético, ele fez os 3 gols. Fez um golaço de falta lá novamente. O que dispensa comentário, Nilson. Então, era um jogador que realmente, se ele tivesse saído, né, por implicância do técnico, estaria prejudicando o Atlético Mineiro. Sim. Certo? Então, o Atlético, por sua vez, venceu aí com o mérito, né? O Atlético que passou em primeiro colocado da chave, também teve suas dificuldades nesse campeonato mineiro também, né? O Atlético, por sua vez, classificou com 14 pontos. 14 pontos. Muito pouco, né, pro Atlético, muito pouco pro Cruzeiro. São pontuação muito baixa, né? Mas o campeonato em si teve umas pontuações baixas, ninguém se destacou. Mas o Atlético Cruzeiro entrou na última rodada podendo ficar fora da semifinal pela primeira vez. Até os dois. Pela primeira vez aí no campeonato, ter uma semifinal sem Atlético e Cruzeiro
seria histórico. E os dois iriam disputar o troféu. É o Inconfidência. Mas, então assim, o Atlético, será se foi a questão, é o São Paulo? Não sei, vamos esperar os próximos jogos para ver, né? Mas claro que o time é um time bastante inferior, o Atlético é muito mais times, mas o Atlético também teve outros jogos com outros times bastante inferiores no comando do São Paulo que também não rendeu. Então isso não pode ser desculpa, não. O Atlético ganhou porque é do Itabirito. Mas ganhou, foi mais do que a obrigação, mas ganhou com autonomia, com autoridade. 7-2, o jogador jogando bem, o Scarpa jogando bem, que não estava sendo utilizado, né? O Coelho. Então voltou esses jogadores, o Hulk na posição dele. Foi isso, né? Que o time goleou e jogou bem. Ou seja, teve desempenho, né? Ele não, se fosse um treino, foi um treino de luxo, fez né? Mas era um jogo oficial. Um desempenho, né? Então, o desempenho do Atlético. A gente tem que ver o que o Atlético propôs, né? Então é isso, Enilson. Então, o Campeonato Mineiro terminou a sua primeira fase. Então nós ficamos aí, agora nós vamos para os 4 classificados aí. Só passar o resultado da última rodada, né? Isso. Tivemos o Uberlândia perdendo para o Pouso Alegre. O Pouso Alegre classificou. Não era um dos favoritos a pegar essa última vaga. Mas eu até apostava no Tombense pegar essa última vaga, né? Todos nós, né? Acreditávamos depois. Porque a gente sabia que o RT era difícil e Norte, a situação. Era difícil o jogo e era difícil a situação, porque enfrentava 2 times da capital, toda a questão. Né? A URT é aquilo que nós falamos, acho que nós falamos na última central aqui. A URT perdeu pro jogo contra o Tombense. Sim. Né? Por quê? Porque a gente sabia que o jogo contra o Cruzeiro, mesmo sendo em casa, seria difícil, porque o Cruzeiro viria completo. Então, mesmo que o URT esteja em casa, com todo respeito ao URT, toda a torcida da URT, né? Mas nós sabíamos que seria muito difícil o URT ganhar do Cruzeiro aqui. Mas aqui a gente deixa um ressalva também, né? Que a URT está de parabéns. Parabéns aí à direção, dúvida. Parabéns à pessoa do Igor, parabéns a todo o elenco. Fizeram uma ótima competição. E por falar isso, depois a gente vai convidar o Igor para vir aqui, para falar com a gente. Já está aí, já guardando você aqui para a gente bater um papo. Você já havia comentado aí. Já estamos alinhando, a gente vai trazer ele aqui para falar muito sobre essa temporada, né? O que foi e o que é a expectativa aí. O Igor que nessa semana também entrou numa polêmica que pode ser caindo para outro time, né? Mas ainda isso aí é futuramente, né? Você vai falar para a gente aí. Ainda tem o troféu Confidência. Para a gente vale muito, hein? Vale muito, com certeza. Vale vaga na Copa do Brasil, né? Então vale vaga na Copa do Brasil aí se o URT... E do brasileiro e da Série D. Série D. O Democrata perdeu pro Betim por 1-0, né? O Atlético 7-2 no Itabirito. O América 2-1 no Norte, que a gente já falou. E o Atlético 1-1 com o Tombense. E o Cruzeiro 2-1 na URT. Com esses resultados, foram rebaixados aí o Atlético e o Betim para a 2ª divisão, que vai jogar contra o Mamoré, né? Não. Se o Mamoré não subir, né? Claro, não vai subir, o Mamoré subir, né? O Mamoré vai subir. A torcida vai ficar tranquila. A gente vai torcer pro Mamoré subir, tá bom, gente? O ano que vem, né? O Mamoré joga a partir de junho, tem já a 2ª divisão aí. E a gente vai estar trazendo tudo aqui também do Mamoré. Com certeza. Né? Vamos estar dando aqui também a oportunidade para o treinador do Mamoré, para a direção, para o presidente, para todos para vir aqui para a gente conversar. Presidente Marcelo, aquele abraço então, né? Esse ano o Mamoré só quem sabe. O RT e Mamoré no ano que vem na 1ª divisão, né? Então, como é que ficou a classificação aí? A classificação geral, Cruzeiro em primeiro, América em segundo, o Atlético em terceiro e o Pouso Alegre em quarto. O confronto da semifinal ficou Pouso Alegre e Cruzeiro, joga já no sábado às 18h30 lá em Pouso Alegre. Cuidado, hein, Cruzeiro? Pouso Alegre aí. O segundo jogo no dia 28 em Belo Horizonte. O Atlético joga o primeiro jogo na Arena MRV contra o América no dia 22, no domingo, e decide no dia 1º de março, lá no Independência. Lembrando que já é nesse final de semana, no próximo final de semana agora já temos aí o jogo das semifinais. Jogo da final. E a Inconfidência? Confidência, o Uberlândia recebe o Norte em Uberlândia no dia 21, né, joga às 16 horas, e joga de volta no dia 1º de março, às 17 horas, lá em Montes Claros. Né, o Norte decide em casa. O Tombense recebe a URT em Tombos no dia 20, na sexta-feira, torcida da URT, sexta-feira às 18h30, né, terá aí o Tombense e o URT, e o URT decide aqui em Patos de Minas no dia 28 às 20 horas contra a Tombense. Maravilha, é isso aí. Então o Campeonato Mineiro, né, terminando aí a primeira fase, agora vamos aí para o troféu Inconfidência, torcer muito para o URT. Vamos fazer uma correção aqui. Desculpa aí a torcida do Betim, né? Não foi rebaixado, foi o Betim, não, foi o Democrata.
Democrata e Atlético. Tá? A gente só vai Democrata e correção. Atlético? Tá. Então tá aí a correção, viu, gente? Desculpa aí. Maravilha, nós estamos aqui então encerrando mais uma Central do Esporte, tá bom? Aqui na Tridimensional Web Rádio. Vocês podem seguir as nossas gravações aí no YouTube, Facebook, Instagram, no TikTok. Segue a gente aí, dá aquele joinha, dá aquele like aí para crescer cada vez mais o nosso canal. Muito obrigado a vocês que esteve com a gente aí, tá sempre nos acompanhando aí nos nossos comentários. Nilson, suas considerações finais. Muito obrigado pelo carinho sempre. A gente vai estar sempre trazendo sobre o futebol, o melhor do futebol mineiro, sobre o Atlético, Cruzeiro, América, o RT, Mamoré, aqui na nossa central. A gente espera que a URT, né, nesses jogos decisivos aí, consiga a sua vaga na Copa do Brasil, no Brasileirão. E a gente espera aí numa final também bastante emocionante, uma final entre os times mineiros. Quem sabe Cruzeiro e Atlético na grande final de mais uma vez. O Atlético em busca do seu 7º título. O Cruzeiro, quem sabe, quebrar essa reabilitar, maioria, né? Voltar a ganhar um título depois de tanto tempo. Maravilha, é isso aí. A gente vai encerrando por aqui. E só para antes de encerrar, rapidinho, o Cruzeiro trouxe de volta aí o Bruno Rodrigues, né, de empréstimo do Palmeiras. Chegou nessa segunda-feira em Belo Horizonte para fazer exames e ser apresentado como oficial uma nova contratação do Cruzeiro para a temporada. Muito bem, então a gente agradece a vocês. Estamos encerrando aqui mais uma Central do Esportes aqui na Tridimensional. Nosso muito obrigado. Segue a gente aí.